Muito boa noite, rapaziada. E aí, professor, tá de boa ou não? Bom com você? Hoje eu tô aqui pra falar da classificação por método de Shell. Ah, não, peraí. Esqueci de dar boa noite pro cara aqui. Boa noite, Bruno. Agora sim a gente pode continuar. O método de classificação Shell, também conhecido como Shell Sort, foi criado em 1959 por Donald... Eu ia falar Donald Trump, viado. Donald Shell, um cientista da computação americano. Ele publicou o algoritmo no artigo A High Speed Sorting Procedure. Cara, que inglês lindo. E essa foi uma das primeiras tentativas de melhorar o desempenho do método de inserção direta, ou Insertion Sort. Então o método de classificação Shell é nada mais nada menos que a evolução do Insertion Sort. Tá foda. Do Insertion Sort. Então o que aconteceu na verdade? O Shell percebeu que o Insertion Sort funciona muito bem quando a lista já tá quase ordenada. Só que aí fica lento, porque quando tem uma lista muito grande, não tem o que fazer. Vai ler a lista inteira, cacete? Não dá, né? Então é aí que o Shell entra na parada. Olha só como o cara é pico. Em vez de comparar os elementos adjacentes, como era no Insertion Sort, ele foi lá e fez o seguinte. Ele começou a comparar os elementos usando gap. Calma. Antes de continuar com essa parte aí do gap que o Nathan tá explicando, a gente precisa relembrar onde tudo começou. Bom, porque o Shell Sort nasceu justamente para melhorar o Insertion Sort. Então, para entender o Shell, a gente precisa relembrar rapidinho como o Insertion Sort funciona. Bom, o método de inserção é um dos métodos de ordenação mais simples que existem. A lógica dele é muito intuitiva. Bom, como vocês podem ver ali no outro grupo, eles explicaram ali, fizeram uma dinâmica com as cartas. Então, eu vou estar falando para vocês aqui rapidinho de como isso funciona. Você vai pegar uma carta de cada vez e colocar no lugar certo, as que já estão organizadas. Obviamente, você já jogou cacheta, você já deve entender como é que é. E se não jogou também, porra, é uma lógica bem simples de organização. Você vai colocando os menores em um canto e os maiores pro outro lado. O algoritmo começa assumindo o primeiro elemento já na posição correta, depois ele vai pegando o próximo elemento e comparando com os anteriores, um por um, até encontrar o ponto certo onde deve ser inserido. Quando encontra, ele desloca os elementos maiores para frente e insere o novo elemento na posição correta. Para ficar mais prático aqui, eu vou mostrar para vocês uma dinâmica aqui muito simples e muito fácil de entender. Se você não entender, você é muito burro. Bom, para ficar mais fácil de entender, pensa assim comigo. A gente tem um vetor de 3 elementos, o 7, o 3 e o 5. Aí ele vai olhar o 3, ver que o 7 é maior e trocar as posições, ficando 3, 7 e 5. Depois ele olha o 5, compara o 7, percebe que é menor, então desloca e insere antes, ficando 3, 5 e 7. Ou seja, ele vai inserindo cada elemento no lugar até todo o vetor esteja ordenado. Olha que coisa linda, né? Esse método é muito bom. Bom, e seguindo nesse mesmo raciocínio, trocando um elemento de cada vez, a gente consegue imaginar já uma grande quantidade de dados. Como ele vai comparando um elemento de cada vez, uma lista muito grande e desordenada, ele acaba sendo muito merda. Então, a grande vantagem do Insertion Sort é que ele é muito eficiente quando os dados já estão quase ordenados, porque ele faz poucas comparações, entende? Mas o problema aparece quando a lista... Ixi, daí eu já falei. E é aí que Donald Shell entra. Ele teve a ideia de melhorar o desempenho. Ele percebe que o Insertion Sort estava lento porque os elementos estavam muito distantes dos outros e as trocas precisavam percorrer quase toda uma lista. Bom, e nisso vai demorar pra caramba. Quer ver? Agora colocar ali um vídeo aí que eu vou mandar também. Talvez seja de um feijão, sei lá, alguma coisa assim. Então, o que é aquela mente brilhante ali dos anos? Ele pensou que se a gente comparasse os elementos afastados primeiro, já... Não consegue, né? Então ele pensou, se a gente comparar os elementos mais afastados primeiro, pra já ir aproximando os maiores e os menores antes da ordenação final. Foi assim que surgiu o Shell Sort, que é basicamente o Insertion Sort aplicados em intervalos usando o gap, que é a distância entre os elementos comparados. Ele começa comparando os elementos distantes e vai diminuindo o intervalo até chegar em 1. Quando o gap é 1, ele vira basicamente um Insertion Sort, tá ligado? Tradicional. Só que com a lista já quase ordenada, que deixa o processo final muito mais rápido. Então não tem aquilo do Insertion Sort e comparando um elemento de cada vez. Não, ele consegue fazer isso com os gaps, ou seja, ele dá um salto a mais e consegue depois no final aplicar o Insertion Sort. Então vamos lá, para ficar melhor de entender. Nossa, que efeito incrível. Vamos ter que ir lá pra cozinha. Chegando aqui, eu separei esses copos aqui como forma de exemplificar o que eu tava falando anteriormente. Pronto, agora sim, ele desorganizado. Com o vetor já desorganizado, a gente vai pegar esse copo feio aqui que tá aqui na ponta, que Deus o livre, como se a gente comparasse com os elementos anteriores, enquanto os maiores elementos são empurrados. Vocês entenderam, né? Bom, voltei aqui agora, né? Não sei se vocês conseguiram entender muito bem. Eu acho que o vídeo ficou bom, né? De qualquer forma, como o professor fala, dá pra melhorar. Professor, não fica bravo com esse vídeo, por favor, mas Palmeiras não tem mundial. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.